Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Teu querer e na manifestação do Teu poder. Ajuda-nos, ó Senhor, para falarmos não de nós mesmos, mas do Teu coração para o nosso coração, a fim de que possamos, ó Deus, viver pelas palavras que vêm dos lábios do Senhor. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Como eu disse, hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e nós não poderíamos deixar que uma oportunidade como esta passasse em branco. A Bíblia mesmo nos diz e nos orienta para que nós aproveitemos as oportunidades. E meus amados irmãos, é tão oportuno no Dia Internacional da Mulher falar biblicamente sobre a mulher. Porque quando Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, e criou o homem, a Bíblia diz que Deus via, que Ele contemplava toda a sua criação, e que naquele momento, num mundo perfeito, num mundo sem pecado, num mundo sem problemas, viu Deus que algo não estava bom. E isso me causa um alerta, porque se num mundo perfeito, num mundo sem pecado, num mundo sem problemas, algo não estava bom, imagine num mundo com pecado, com problemas, se algo não vai estar bom. E o que Deus faz quando Deus vê que algo não está bom? Ele resolve. Sabe, muitos de nós, quando vemos que algo não está bom, simplesmente constatamos. E constatar é parte de uma solução, mas não é a solução. Você tem que resolver. É o óbvio do óbvio, mas que muitos de nós não fazemos. Apenas dizemos, não está bom, ou reclamamos, ou até mesmo murmuramos. E reclamar e murmurar não trará solução, mas resolver trará solução. Até a definição de um problema, seja ele qual for, é algo que demanda, que precisa de uma solução. E se temos problemas, o que devemos buscar? Nos empenhar para ter soluções. E Deus, que viu que o mundo tinha um problema, algo não estava bom, não era bom que o homem estivesse só. E disse o Senhor, far-lhe-ei auxiliadora idônea. Auxiliadora e idônea, correta, conveniente, certa, precisa. E Deus ali, então, faz cair pesado sono sobre o homem, tira de seu costado, ou toma a sua costela, e da costela que tomou, fez ou formou, ou no literal bíblico do Velho Testamento, construiu a mulher. E assim, Deus entrega a mulher ao homem. E a Bíblia diz que o homem, olhando a mulher, disse numa interjeição, esta afinal
é osso dos meus ossos, carne de minha carne. E a Bíblia diz que os dois, esposo e esposa, são uma só carne. Mas ali, algo tão interessante acontece. Porque quando Deus vê um problema e traz uma solução, Ele não faz as coisas voltarem a ser boas como antes. Porque se as coisas se tornam como antes, chegam ao mesmo ponto de antes. Então o que Deus faz? Ele faz as coisas serem melhores do que antes. Por isso a Bíblia diz, e viu Deus o que fizera, e eis que tudo era muito bom. Eu tenho dito que se, de fato, como tantos dizem, o homem é a coroa da criação, a mulher é a joia desta coroa. A Bíblia nos fala, e disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que o homem era a glória de Deus e a mulher era a glória do homem. Como eu disse, se o homem é a coroa da criação, a mulher é a joia desta coroa. Mas muitas mulheres podem até mesmo ficar um pouco chateadas com Paulo, dizendo, puxa, o homem é a glória de Deus e eu sou apenas a glória do homem. Mas acompanhe meu raciocínio. Se o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem, ela é a glória da glória de Deus. E se ela é a glória da glória, ela já não é mais apenas glória, ela é gloriosíssima. Então não fique chateado com Paulo, porque de certa maneira, num raciocínio lógico, Paulo acabou engrandecendo também a mulher. Isso não a diminui. Na realidade, não é o que a Bíblia diz que diminui a mulher. É que os religiosos dizem a respeito do que a Bíblia diz que diminui a mulher. Porque em momento nenhum a mulher foi para ser diminuída. Fale-ei auxiliadora que lhe seja idônea. Estão os dois juntos, numa mesma visão, numa mesma missão. Sabe, a Bíblia nos fala que Deus pôs a mulher de frente ao homem. E tantas pessoas dizem que a mulher e o homem devem estar lado a lado. Que ter uma mulher ao seu lado. E não uma mulher que te afronte. Que te afronte. Para que a mulher não estivesse afrontando no sentido de estar de frente ao homem. No lugar que Deus colocou a mulher, porque foi Deus que colocou, é o lugar que ela tem que ficar. E para que o homem tenha uma mulher ao seu lado, quem tem que mudar de posição não é a mulher, é o homem. Se o homem se colocar ao lado da mulher, ele terá uma mulher ao seu lado. Isso são princípios da criação. Mas eu disse que é a religiosidade, e que eu não quero dizer como alguns dizem, o cristianismo, mas a religiosidade, quase não sai, é que colocou a mulher numa situação inferior. Isso é um perigo,
porque essa não é a postura que Deus deu à mulher. Por causa do pensamento religioso, a igreja, agora eu digo a igreja, ela precisa se arrepender de pecados cometidos contra a mulher, de pecados cometidos contra todas as mulheres. Sabe, a igreja, por vezes, quando não entende, e digo a igreja como sistema religioso, quando não entende o que está acontecendo, busca alguma resposta e, por vezes, não busca uma revelação de Deus, mas sim um entendimento humano. Quando houve a peste negra, tantas pessoas morreram, em algumas nações, como na Itália, 1/3 da população morreu. Era um acontecimento a nível apocalíptico. E as pessoas pensavam que o mundo estava chegando ao fim. E então a igreja busca uma resposta. Por que isso está acontecendo? E a igreja culpou os judeus, os chamando de assassinos do Messias. E por causa disto, começou um antissemitismo, uma perseguição brutal. Fruto desta perseguição permanece até hoje num espírito antissemitista em nossa sociedade, inclusive a sociedade ocidental. E nós devemos nos arrepender desse tipo de pecado, porque isso é um pecado, é uma injustiça. Mas, passados anos, houve uma mini era glacial em que houve fome pela Europa, especialmente na Alemanha. E um sacerdote alemão buscou a resposta: por que isso está acontecendo? Não podiam mais culpar os judeus. E a quem eles culparam? As mulheres, dizendo: o pecado entrou através de Eva, e é por isso que nós estamos sendo castigados. Solução terrível que a igreja começou a procurar: perseguir as mulheres. Daí surgiu a famosa caça às bruxas. Você nota que se perseguiu e se matou apenas mulher? Eram bruxas. E será que não existem bruxos? Eram bruxas. Era tudo contra a mulher. E a igreja precisa se arrepender disso. E essa postura, tudo é contra a mulher. A igreja chegou a tal ponto, inclusive a igreja evangélica, que mulheres não podiam pregar, porque não é dado à mulher falar. E a argumentação é simples: se quando nós pregamos, damos testemunhos daquele que nos salvou, porque o amamos, salvou menos a Deus a uma mulher do que a um homem? E amará menos a Deus uma mulher do que um homem? E por isso, se o homem, por gratidão, por amor, aquele que o salvou, prega, por que a mulher, pela mesma gratidão e pelo mesmo amor, não pode pregar? Isso permanece em alguns segmentos nossos até hoje. Até hoje. E não temos nós que nos arrepender disto, de modo que
nós precisamos, mas precisamos, como igreja. Você dirá, mas pastor, aqui o senhor reconhece até pastora e tudo mais, mas nós somos uma coisa só, nós somos a igreja. E se há falha na igreja, eu preciso me arrepender pela igreja. É como Daniel, que se arrependeu pelos erros de seu povo, que ele não cometeu, mas ele fazia parte do povo. E nós temos que nos arrepender, de modo que a todas as mulheres presentes e ausentes, hoje aqui, como ministro de Cristo, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão em nome de todos os ministros, até daqueles que ficarão zangados comigo, porque eu estou pedindo perdão. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu quero, e como igreja, eu quero me arrepender. Sabe, existe um livro, não é um livro notadamente evangélico, mas é um livro tão interessante que ele diz o grito de Eva. Não sei se você já teve a oportunidade. Esse livro busca dar voz às mulheres que não têm voz, que são oprimidas, perseguidas, que são tratadas com violência, com abuso. E nós sabemos que isso é uma realidade da nossa sociedade, e que a igreja precisa se posicionar e levar uma mensagem e uma ação libertadora para essa sociedade. Porque Eva, eu gostei do título, está gritando, está sofrendo, porque ainda modernos pregadores, como pregadores do passado, estão atribuindo a Eva algo que as Sagradas Escrituras nos falam, que Eva cedeu, que Eva pecou, mas que quando a Bíblia fala sobre a queda, e a queda do homem, que é da humanidade, diz, por um só homem entrou o pecado. E por um só homem, Deus nos redimiu a todos. Aleluia. O primeiro Adão e o segundo, ou em algumas versões, o último Adão. Por quê? Porque a Bíblia não diz que o pecado entrou pela mulher, mas não foi a mulher que comeu primeiramente do fruto que lhe era proibido. Sim, foi a mulher, e deu ao homem, e o homem comeu, de modo que os dois comeram. Não importa aí quem comeu primeiro, os dois comeram. A desobediência foi dos dois, e não se esqueça que esses dois são um só. São um só. Mas através de Cristo, nós fomos redimidos, resgatados, restaurados. Deus não restaurou só o homem, restaurou a mulher, restaurou a humanidade. Deus nos restaurou, e a Ele seja a glória. Mas há um grito, e eu concordo com a autora desse livro, que há um grito, que Eva e as filhas de Eva têm gritado. Há um grito que é um grito sufocado, é um grito no meio de abuso, no meio de violência. Há um grito, há uma dor, há lágrimas, há choro, que tem que ser atendido. E o que Jesus fala a estas todas mulheres que estão sendo agredidas,
que estão sendo perseguidas, que estão sendo violentadas, não só fisicamente, mas moralmente, que estão sendo abusadas, que estão sofrendo, que estão chorando. Venha então agora ao que Jesus disse a uma mulher, em João capítulo de número 20, Evangelho de João, capítulo de número 20. E se você ler esse capítulo, verá que tantos os anjos quanto Jesus falam, questionam a mesma coisa à mulher, no caso Maria Madalena. No versículo de número 15, Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Mulher, por que choras? Os anjos, ao verem Maria Madalena, também falaram a mesma coisa. Disseram: mulher, por que você está chorando? As lágrimas daquela mulher, a tristeza, a dor, o sofrimento daquela mulher mexia com anjos e com Cristo. E meus irmãos, Jesus ainda está perguntando a cada mulher que sofre: filha, por que você chora? Por que você chora? Sabemos que é uma promessa bíblica, que Ele nos enxugará todas as lágrimas. Que quando Jesus pergunta, Jesus não está alheio à mulher que está chorando, que talvez ninguém esteja vendo, que ninguém esteja ouvindo. Aquela mulher, Maria Madalena, estava tão distante, estava ali tão solitária, tão sozinha, antes acompanhada de outras, mas que a Bíblia diz que ela permaneceu, ela ficou ali, e ela não só permaneceu ali, ela permaneceu chorando. E o seu choro e as suas lágrimas só foram interrompidas quando Cristo se aproximou dela e disse: por que você está chorando? Deixe-me dizer uma coisa: o motivo de nossa tristeza é importante para Deus. Mas Deus não é onisciente, Ele não o sabe. É que a cura passa pelo declarar o motivo que me leva a chorar. Enquanto eu tiver esse nó amargo dentro de mim, eu não irei desfazer esse nó até confessá-lo. É um nó, está preso dentro de nós. É interessante que Jesus, ressurreto, vai ao encontro dos seus discípulos no cenáculo, e os seus discípulos ali estão reunidos, e Jesus repreende a incredulidade deles,
Mas o interessante é que Jesus os repreende por não apenas não terem crido em sua ressurreição, mas um outro tipo de incredulidade. Porque não deram crédito às mulheres. Não deram crédito às mulheres que o tinham visto, ao testemunho delas. E será que a igreja continua da mesma forma, não dando crédito? Até quando Jesus irá repreender a igreja, aos apóstolos, porque não estão dando crédito ao que as mulheres viram, à visão que as mulheres tiveram de Jesus Cristo. Mas por que Jesus me pergunta, por que é tão importante essa pergunta dirigida àquela mulher, Maria Madalena? Mulher, por que choras? Deixe-me responder isto com a afirmativa de outra mulher. Ana, a que foi mãe de Samuel. A primeira pessoa a chamar o Senhor Deus de o Senhor dos Exércitos. Não foi um guerreiro, não foi um líder, foi uma mulher angustiada, sofrida, amargurada, que tinha uma perturbação em sua vida, porque ela tinha uma rival que a provocava. Eu penso, por que será que Deus deixa que nós vivamos essas provocações? Deixe-me dizer uma coisa sobre as provocações na nossa vida. No final, essas provocações vão simplesmente provocar o propósito de Deus em nossas vidas. Foi o que aconteceu com Ana, a mãe de Samuel, e ela disse ao Senhor que lutaria a sua batalha. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, ele disse: se tu olhares, Senhor, para mim, e vires ou contemplares a minha dor, eu sei que serei ouvida. Que maravilha! Quando Ele olha para nós e vê a nossa dor, e enxerga, contempla o nosso problema, eu, você, nós veremos em breve a solução. A solução. É por isso que ele nos pergunta, é por isso que ele pergunta à mulher: por que choras? Diga-me o motivo da tua dor, e eu te darei não só o alívio, mas eu te darei a solução. A solução. É interessante que Maria Madalena era uma pessoa que conhecia bem ao Senhor Jesus. Mas, naquele momento, falando com o próprio Jesus, agora ressurreto, ela não o reconhece. A Bíblia diz que ela pensava que ele fosse o jardineiro que cuidava ali daquele jardim ou horto, que era o local da sepultura, onde Jesus havia sido sepultado.
por aquelas pessoas amigas de Cristo que o tiraram da cruz, que a Bíblia diz que trataram o corpo de Jesus, que antes que houvesse o milagre pela ação de Deus, houve uma ação dos homens de devolver dignidade ao corpo que tinha sido tão indignamente tratado na cruz do Calvário. Eles baixaram o corpo, eles limparam o corpo, eles envolveram o corpo, eles carregaram o corpo, eles colocaram o corpo naquele lugar, no sepulcro. Eles deram ao corpo uma dignidade. A Bíblia diz que haviam reservado para ele estar, e assim foi, morreu entre malfeitores, mas com o rico esteve. Lhe foi devolvida a dignidade. Não o deixaram na indignidade, não o deixaram apodrecendo no madeiro, na cruz, no Calvário. O removeram. E nós temos que entender que antes que Deus manifeste o seu poder, aquilo que só Deus pode fazer, nós temos que devolver às pessoas a dignidade. Isso é uma obra nossa. E Deus fará o sobrenatural. Há marcas interiores, há feridas que vão além da minha capacidade de poder curar, mas eu tenho que devolver, tratando dignamente aquele que foi tratado indignamente. Então, se nós queremos que Deus faça uma obra restauradora, uma obra sobrenatural na vida de cada pessoa e na vida de todas essas mulheres que sofrem, sabe o que nós temos que fazer? Antes de tudo, devolver dignidade. E como você devolve dignidade? Tratando com dignidade, agindo com dignidade, com respeito para com cada pessoa. Óbvio que isso não está restrito unicamente à mulher, a todos, mas em especial digo hoje a toda mulher, porque o Dia Internacional da Mulher é um dia para nos relembrarmos não apenas de conquistas já alcançadas na sociedade, mas por tudo que devemos ainda fazer na sociedade. Sabe, eu sempre, e por favor não interprete isto de uma maneira errônea, eu fui um homem que cresci, bem, falando assim vai ficar melhor, cresci cercado de mulheres. Vocês sabem, minha mãe, que teve grande importância em minha vida, uma mulher extraordinária, e suas irmãs, minhas tias, que ao total eram 7 mulheres, era muita tia, na vida de uma pessoa comum. Eram tantas tias que eu sempre brinquei dizendo que eu tenho a verdadeira teologia. Porque eram muitas tias. E todas elas mulheres incríveis, todas elas mulheres maravilhosas. Eu pensei que as coisas
iriam mudar, mas só aumentaram. Casei com uma mulher extraordinária, com Luiziana, e tivemos 4 filhos, 3 mulheres. Então eu sou cercado por mulheres, e eu entendo, e homem e mulher, que Deus os fez com características diferentes, mas características complementares, características em que eles devem se completar. Eu tenho e eu preciso de alguém diferente de mim, que pense diferente de mim, que possa me enriquecer. Isso não é fácil. Não é fácil. Mas é o que nós necessitamos, e Deus, em sua sabedoria, fez assim. Existe um amor distinto nas Sagradas Escrituras, que é o amor de mãe, mas também existe o amor de pai. O amor de mãe é o amor que traz. O amor de pai é o amor que deixa ir. E nesses 2 amores tão diferentes, um que traz e outro que deixa ir, no equilíbrio deles, ao que cada pessoa necessita. Sabe, é difícil, às vezes, para o homem entender a dor da sua esposa, a dor, por exemplo, de uma mãe. Mas a mãe, ela é diferente em vários aspectos biblicamente, inclusive que há um tipo de oração que só uma mãe faz por um filho. Que ninguém mais ora por uma pessoa como uma mãe ora por um filho. Isso é dito pela grande profetisa Débora, que diz: a crise estava em todo Israel, até que eu me pus, vejam essa intercessora, como mãe, e orei por Israel. Há uma oração poderosíssima, porque ela vem carregada de um sentimento de amor único, de preocupação única, que é a oração da mãe. E nós precisamos de Déboras que orem pela nossa nação. Sabe, há um movimento Débora, um movimento maravilhoso dentro da igreja, que são mães orando por seus filhos. Mas eu diria, nós precisamos de Déboras que orem por essa nação, como se essa nação fosse seu filho. E se nós tivermos isso, Deus levantará os Baraques, levantará a Vitória, levantará a outra mulher, Jael, que deu a vitória contra Sísera, o inimigo de Israel. E a Bíblia diz que ele entrou na tenda de Jael, e aquela mulher, então toma uma estaca e um macete, um martelo, e crava de uma forma que só uma mulher faria. Existe uma violência que é única, é a violência feminina. Eu sei que existe a violência contra a mulher, mas mulher, quando é violenta, meu irmão, põe violência nisso. Você veja bem que Deus, quando quis apavorar o diabo, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus disse: você não sabe no que você se meteu, no vespeiro que você mexeu. Você agora vai enfrentar uma mulher braba. Você vai enfrentar o Mossad, o grande serviço secreto judeu,
tem um ditado: não se meta com espião judeu, ou você terá que enfrentar a mãe judia. Porque esta briga, e olha, meus amados irmãos, Jael, ela tinha ali a sua tenda, a sua casa toda firmada pelas suas estacas, mas eu creio que provavelmente em algum lugar ficou algo solto. Ela teve que tomar uma estaca, aquilo que firma, que a mulher sabe que firma a sua casa, é com isto que ela vai vencer o inimigo. É com isso que ela vai derrotar o adversário. Mas como Maria Madalena, aquela que vinha, Maria Magdala, que vinha daquela região da qual Jesus expulsara 7 demônios, e veja como a igreja fala. Tantos na igreja dizem que ela era prostituta, até mesmo o The Chosen. Em lugar nenhum na Bíblia diz que Maria Madalena era prostituta. Diz que Jesus a libertou de 7 demônios. 7 demônios. E se ela foi libertada de 7 demônios, e 7 é um número perfeito, ela foi perfeitamente libertada. Essa é que é a verdade. Nós estamos falando de uma pessoa completamente liberta, de endemoniada a uma vida em santidade. Uma mulher discípula de Jesus, seguidora de Jesus, mas que a igreja fala era prostituta. Não era prostituta. Sabe, a igreja continua trazendo mulheres para que Jesus julgue, como aqueles inimigos de Cristo levaram aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério. Que eu saiba, um flagrante adultério é cometido por 2 pessoas. E a Bíblia diz que quando os 2 forem pegos em adultério, os 2 serão levados na presença do juiz. E só ela é levada, o homem é deixado. A injustiça ali. E Jesus, então, sendo o juiz daquele caso, que faremos com ela? Veja, eles perguntaram isto. Mas quando Jesus lhe deu a resposta, que é: quem não tenha pecado, atire a primeira pedra, a Bíblia diz que eles foram largando as pedras. Meus amados irmãos, eles já tinham julgado, já tinham condenado e já tinham as pedras nas mãos. Exatamente como nos dias de hoje, em que as pessoas já estão julgadas, já estão condenadas, e as pedras já estão na mão de cada um que julgou e condenou. E Jesus, para libertá-la, fez com que cada um se julgasse a si mesmo, e assim desistisse da pedra que teria que atirar em si mesmo. A pedra que eu trago para lançar em outros é a pedra que me condena. Então, naquele dia, Jesus Cristo chegou para aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ela disse: todos se foram. Vejam a obra extraordinária de libertação que Cristo traz à vida de toda pessoa, e agora eu digo a vida das mulheres acusadas, prestes a serem apedrejadas nessa sociedade. Jesus
quer te livrar não apenas do pecado, mas dos acusadores do pecado. Que não haja mais acusadores. Que todo acusador potencialmente irá te apedrejar. Jesus te livra do pecado, da acusação, das pedras e dos acusadores. Então ele pergunta: por que você chora? Sabe, essa é a primeira pergunta de Jesus após a ressurreição. Por que você chora? Ele poderia dizer: ressuscitei. Era o que eu falaria. Venci. Era o que eu falaria. Mas a preocupação de Jesus foi: por que você está chorando? Eu quero enxugar tuas lágrimas. Suas lágrimas não vão permanecer na tua face. Eu vou recolher cada uma das suas lágrimas. Eu não vou nem permitir que uma sequer delas caia no chão. Eu chegarei antes. Ela não reconheceu a Jesus, porque ela esperava encontrar um corpo morto e o que ela estava vendo era um corpo vivo. Ela esperava encontrar um corpo humilhado e encontrou um corpo exaltado. Ela esperava encontrar um corpo ferido e encontrou um corpo sano. Ela esperava encontrar um corpo frio e encontrou um corpo quente. Ela esperava encontrar um corpo rígido, cadavérico, mas encontrou um corpo brando. Ela encontrou Cristo de uma forma inesperada. E hoje aqui o mesmo Senhor está presente. E o mesmo Senhor pergunta a você e a mim: por que você chora? Diga-me o motivo da tua dor e eu darei a solução da tua dor. E a solução foi quando Cristo disse a ela: Maria. A chamou pelo nome. Ela pode não ter reconhecido, mas Jesus tem uma maneira única de nos chamar pelo nosso próprio nome. Ele diz, João, ele diz, Ana, ele disse, Maria. Só ele fala daquele jeito. E quando ela ouviu a sua voz falando o seu nome, ela disse: Rabone, mestre. E ali houve a solução. Hoje, Jesus está te chamando pelo teu nome, teu próprio nome. Aleluia.